Momento de pandemia. A gente vai falar com a professora Luzimar sobre como é que está a função dos professores nesse momento. Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde, Carol. Como Olha, vai? Vou bem, e você? Bem também, E nessa graças pandemia, a Deus. como é que está se virando enquanto professora? Porque a gente sabe que a gente está fazendo todas as funções ao mesmo tempo, né? Em casa, mãe, professora, um pouco de tudo, né? Essa pandemia nos pegou mesmo de uma forma bem diferente. Nós estamos tendo que reaprender, nos reinventar, na verdade. Estamos aprendendo a lidar com todas as coisas de uma forma muito diferenciada. Nós não esperávamos esse momento, mas eu digo sempre para as pessoas, e como trabalho muito na área de empreendedorismo, eu acredito que é exatamente na hora da crise que nós acabamos descobrindo novas possibilidades. Então, a gente pode ver que desse momento de crise, de pandemia, muitas coisas boas nós podemos tirar. Então, eu acredito que a gente pode ver coisas boas, podemos tirar coisas positivas dessa pandemia também. O que, por exemplo? Vamos falar de coisa boa, então. Sim, por exemplo, exatamente o que... Vamos já voltando para a educação, né? Então, o nosso tema hoje aqui é bem voltado para a questão educacional. Nós já sabíamos que a educação e que os professores tenderiam a buscar a tecnologia, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde. Seria uma consequência. Exatamente, seria uma consequência. A escola teria que ir se adaptando, né? Talvez com mais tempo, com mais calma, mas a escola teria que se adaptar a essa tecnologia. E a pandemia chegou, né? Pegou todo mundo meio assim, correndo, como se diz, de calças curtas, né? Mas, enfim, os professores tiveram que correr. Isso abalou? Abalou, claro, né? Quando a gente precisa sair correndo e fazer as coisas às pressas, isso abala, sim. Mas, quando tudo isso passar, eu tenho certeza de que a gente pode olhar para trás e muitos dos nossos colegas professores vão poder dizer, olha, valeu a pena, né? Uma boa parte disso valeu a pena porque eu aprendi muito, né? Então, o quanto nós todos estamos aprendendo a correr atrás de coisas que nós estávamos acomodados, por exemplo. Né? Em toda a profissão, né? E dos professores principalmente. Exatamente. Né? Diretamente atingidos. Né? Exatamente. Porque os nossos alunos, vamos pensar assim, os nossos filhos, né? Os meus filhos, por exemplo, eles me ensinam tecnologia. Claro, eles nasceram na era da tecnologia. É muito mais fácil para eles. Com certeza. Mas eles também estavam habituados a utilizarem a tecnologia mais para o prazer, vamos dizer assim, né? Para o lazer. Agora, eles entenderam que eles podem, né? Eles usaram esse tempo todo, passaram o ano praticamente, utilizando a tecnologia para a aprendizagem, né? Para eles também teve um ponto bem diferente. Então, eles também aprenderam a ver a tecnologia sobre um novo olhar. Para todo mundo foi diferente. A gente, todo mundo. Você, além de professora, 25 anos, né? Na rede municipal. Quase 25 já, 24 anos. Mas é também psicopedagoga e também atende, entre outros profissionais, os professores. Também. Como é que você analisa a saúde desse profissional com essa loucura toda que foi a pandemia e que ainda está sendo? Então, eu vejo que exatamente essa questão dessa pressa, né? Essa situação precoce, acabou levando os nossos professores a uma extrema ansiedade, né? O estresse, o medo do novo, porque o novo nos causa medo, com certeza, isso é natural. Mas acho que fugir um pouco desse espaço pedagógico, porque professor gosta de sala de aula, né? Gosta de olho no olho com o aluno, gosta da presença. E isso fez com que o professor, de certa forma, adoecesse também. Tá? Porque o professor acabou ficando mais no administrativo. Porque
ficou longe da sala de aula, né? Então, não foi só a questão de aprender precocemente ou de uma forma muito rápida a lidar com a tecnologia, foi também se afastar da sala de aula, né? Se afastar dos seus alunos, se afastar de toda a rotina é um pedagógica. Que sempre esteve, né? Exatamente. E assim, condicionado para a profissão. Eu estou ali, né? É o meu lugar onde eu trabalho, onde eu atendo, então, né? Assim, descaracterizou um pouco, né, a sua função. Então, eu vejo que teve sim, 2 lados muito difíceis. Né, uma pressa exagerada, ou eu aprendo ou eu aprendo. Uma pressa, né? E uma pressão, né? Uma pressão. Essa pressão que adoece, na verdade. Né? E, na verdade, a questão de não ter escolha, teve que se afastar da sala de aula, teve que se afastar do ambiente escolar. Então, isso realmente descaracteriza. Cadê a minha profissão? Né? E agora? Eu ainda sou professor, né? Porque então... de tudo que a gente também, como jornalista, tinha aprendido, a gente teve que reaprender, né? Exatamente. A fazer de maneiras diferentes. Exatamente. Então, passamos aí 2020 reaprendendo, reinventando. Existe, como eu disse, um lado positivo em tudo isso? Existe. Né? A gente vai entendendo que nós somos criativos, né, que nós podemos usar a nossa imaginação para coisas que a gente não pensava, mas, como você disse, é na pressão. Então, essa pressão que pode adoecer. Que ela tem que saber, né? Tem que encontrar o limite. Exatamente. Né? É um equilíbrio, né? Porque a gente sempre se diz que o estresse é até saudável em alguns pontos, porque faz você pensar, faz você sair da sua zona de conforto. Mas quando ele vai além, né, do que é saudável, fica difícil. Se você pudesse deixar um recado para os professores, teus companheiros de classe, né? O que você falaria para eles nesse momento? Qual seria uma dica ou então uma orientação de como lidar com essa situação? Olha, eu acho que a dica seria exatamente essa, né? De pensar qual foi o lado positivo. Sempre, eu acredito que em toda tempestade a gente pode tirar um lado bom, um lado positivo. Né? Então, eu gostaria de dizer que o que foi bom em tudo isso? O que eu aprendi? Eu gosto de trazer isso para a minha vida, sabe? Então, eu gosto de deixar sempre essa mensagem para as pessoas que me procuram e para os lugares que eu vou. Né? Então, disso tudo que eu passei, de todo esse tempo de pandemia, de toda essa pressão, enfim, de toda essa crise, o que eu aprendi? Né? Então, o que eu posso tirar de valioso para a minha vida, né? Apesar da pressa e da própria pressão, o que eu aprendi, o que eu fiz, o que eu corri atrás que talvez eu não tivesse feito se não houvesse pandemia. Né? Então, o que foi bom, o que valeu a pena? Então, quando eu penso dessa forma, né, que trouxe de benefício para mim, eu vejo com mais leveza. Né? E essa leveza e esse olhar de aprendizado me traz algo positivo. E esse positivo que me tranquiliza e me traz mais saúde. É o que vale para todo mundo, então, né? Muito obrigada pela entrevista. E a gente